Glória a Deus. Graça e paz, pastor. Graça e paz, meu querido. Boa noite a todos. Vocês todos estão me vendo bem aqui? Glória a Deus. O senhor está me ouvindo bem? Tudo em paz? Estou te ouvindo bem, muito bem. Glória a Deus. Muito me honra, viu? Esse tempo com o senhor. Eu creio que vai ser um tempo de muita inspiração e sabedoria nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanta expectativa e posicionamento. Acredito que essa é a palavra que está no meu coração. Um posicionamento que a igreja deve buscar, esse sentimento que precisa ser compartilhado, de mudança, de perseverança naquilo que o senhor tem. E eu creio que vai ser um tempo de muita instrução de Deus. Perfeito, perfeito, pastor. Para mim é uma honra estar conversando sobre esse assunto e contigo também, né? Um assunto tão importante nos dias de hoje, que envolve tanto a religião, né? Vamos colocar assim, a ciência Sim. e também a política. E quando você me convidou, eu fiquei muito feliz e honrado, porque tem outras pessoas, né, que poderiam falar. Estou aqui com você e espero, né, contribuir com essa live de alguma forma. E as pessoas estão chegando aos poucos, né, sendo convidadas, está aí Milena. Amém. E vamos Amém. conversar, né? Espero que Amém. seja leve também. Eu quero, primeiramente, expressar a gratidão no meu coração de poder ter pessoas que atendam o chamado e a instrução do Senhor para viver essa nova estação, como o Senhor está atendendo, para essa nova fase da sua vida. E eu declaro sobre o Senhor que assim como José, né, tinha uma unção sobre a vida dele para governar nos tempos de crise, diante desse contexto que nós estamos vivendo no Brasil, que o Senhor possa usar a sua vida, o nosso estado, para que a gente possa viver tempos de mudança em todos os aspectos, todas as esferas da sociedade. E eu creio, é um tempo de mudança, de um posicionamento diferente, e que o Senhor está correspondendo a isso. Eu desejo todo o favor do Senhor. Amém. Sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sei que não é fácil abrir o coração e tomar essa atitude, tomar esse espaço, esses posicionamentos, mas eu creio que Deus é contigo. Amém. Amém, amém, pastor. Muito obrigado pelo carinho, pelas orações, pelo apoio, né? Eu posso iniciar essa live orando, se você me permitir? Pode, claro. Vamos lá. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso, por esse ambiente que, mesmo tecnológico, o Senhor será exaltado, o Senhor será realmente colocado nas alturas, no sentido das pessoas entenderem mais a respeito do Senhor, porque nós estamos aqui falando sobre política, mas o principal é falar do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor levanta homens e mulheres para o seu propósito, para o seu chamado. E estamos aqui conversando sobre uma missão, que é a política. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil, como disse o pastor Renan, mas o Senhor está conectado com esse assunto. E nós sabemos que, como o Senhor fez com José, com Gideão, com Esther e com outros personagens como Paulo, o Senhor levantará homens e mulheres para mudar essa nação. Porque, como diz lá em Salmos 33, 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós acreditamos dessa forma, Pai, em nome de Jesus. E declaramos essa live chegando àquelas pessoas que precisam entender mais sobre esse assunto. E sabemos que o Senhor, Pai, vai nos permitir falar mais de Ti e da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Pastor, fica à vontade, né? Nós vamos conversar. Amém. Se você quiser que eu fale um pouco como é que eu entrei na política, né? Sim, por favor. É interessante porque algumas pessoas me perguntam, né? Por que você entrou na política? Por que você agora é pastor político, né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou pastor, né? Sou advogado, sou professor de pós-graduação em combate à corrupção e mecanismos de integridade na gestão pública, aqui na Unip, na Paraíba. E mais ou menos aí desde 2015 eu sou professor e sempre fui, né, provocado pelos meus alunos, pelo fato de eu dar esse tipo de aula de combate à corrupção na gestão pública e também demonstrar para eles a respeito dos mecanismos de integridade dentro da gestão pública. Muitos alunos me provocavam há muito tempo a respeito que eu poderia entrar na política
e poderia realmente levar esse assunto para a política, para o sistema político, porque eles diziam Sim. que o político profissional ele não vai querer, ele não vai ter interesse desses mecanismos de integridade, pastor, porque vão acabar com os esquemas de alguns políticos, né? Eu não quero Sim. generalizar todos os políticos que são políticos corruptos, mas vamos colocar assim a maioria, né? Sim, Infelizmente. sim. Mas tem políticos sérios, tem políticos realmente que estão ali por vocação. Então, lá de 2015, os alunos me provocavam a respeito disso, e eu sempre fui muito resistente, porque meu pai ele foi assessor de um deputado federal, e eu vivi, né, desde pequeno, escutando o que o meu pai falava a respeito de política, que Sim. todo mundo sabe o que acontece dentro de umas eleições. Então, quando as pessoas me provocavam, eu já imaginava, como muitas pessoas imaginam, aquela política corrompida, aquela política realmente contaminada. Então, eu sempre fui muito resistente, apesar de eu dar aula sobre isso, né, na gestão Sim. pública, eu queria me afastar e ser resistente. Em 2000, aí o que aconteceu? Em 2019, eu recebi o título de cidadão pessoense pela Câmara Municipal aqui de João Pessoa, por pelo projeto social que eu fiz no estado em 2012, 2013 e 2014. Né? Eu posso contar, não sei se eu tenho tempo aqui. Pode sim. Fica à O que vontade. aconteceu? Eu fui aluno de escola pública durante 3 anos e, por uma questão financeira dos meus pais, tive que estudar em colégio público e vivi, de fato, ali na pele o que é ser um aluno de escola pública aqui no Brasil e vi a realidade dentro da educação brasileira. E eu comecei a viver isso aí e via meus amigos, né, na época, sem qualquer tipo de perspectiva de futuro e também com dificuldades, inclusive, de alimentação, né? Eu tinha amigos, eu conto isso Sim, nesse sim. relato de testemunho, que tinha amigos meus que iam para a escola apenas para comer. Eles não tinham comida em casa e iam para a escola para comer. Essa realidade ela não mudou ainda, infelizmente, né? Infelizmente ainda não mudou. Mas estamos realmente entrando para começar uma mudança. Então, Verdade. diante do que eu passei nesses tempos, lá na minha adolescência, na escola pública, quando eu, vamos colocar assim, virei uma autoridade dentro da OAB, que não é tudo isso não, mas eu virei presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB aqui da Paraíba, o Senhor me direcionou para idealizar um projeto social, aonde eu ia nas escolas públicas e eu falava sobre minha vida como aluno de escola pública, que hoje eu estou como advogado, né? Que é possível, sim, por meio dos estudos, eles crescerem na vida, avançarem na vida. E Isso. eu comecei a conversar com as diretoras das escolas públicas e eu fiz uma fusão, fiz uma parceria com a Universidade Federal aqui da Paraíba, junto com o DATAB, com o diretório acadêmico, e nós íamos visitando as escolas públicas, né? Fui no Liceu Paraibano, fui em Lagoa de Dentro, fui em Campina Grande, Sim. parava meu tempo mesmo, né, para o bem. E a gente começou a fazer, eu entrava com uma palestra, né, no sentido de mostrar para eles a perspectiva que eles podem realmente, por meio dos estudos, crescer na vida. E ali nós fizemos esse projeto. Em 2019 eu recebi o título de cidadão pessoense. E ali, Renan, né, e ali eu acredito que o Espírito Santo me fez lembrar, né, me fez lembrar dos meus alunos falando para mim, né, falando assim, você deveria entrar na política. E eu estava ali discursando, eu falei de Deus ali no discurso na tribuna, porque uma oportunidade a gente tem que falar de Deus, tem que falar de Jesus, né? E Isso, eu isso. falando e Deus me provocando, quando eu sentei, quando eu olhei para aquele local, Deus tocou meu coração no sentido, você precisa estar representando, né? E eu orei, né? Conversei com a minha esposa, ela foi um pouco resistente, no sentido que realmente não é fácil. E conversei com o meu pastor, conversei com meus pais, né? Meu pai foi totalmente resistente. Meu pai falou: rapaz, você tem 20 anos aí de atividade jurídica, já tem uma reputação, vai entrar nesse negócio, tem certeza, esse negócio não é bom, né? Mas ele aceitou, ele disse: se realmente Sim. você está sendo direcionado para fazer o bem por meio da integridade, você pode, né, fazer realmente a diferença. Não vai ser fácil, você vai ter que tentar Sim. quebrar um sistema. E ali eu conversei
com meu pai, conversei com a minha mãe, conversei com o meu pastor Eduardo Ramalho. Dali do pastor Eduardo nós pedimos uma autorização do supervisor do Verbo da Vida, onde eu estou, né, como pastor auxiliar aqui no Bessa. E o Ministério do Verbo da Vida aprovou, né, porque eles já estavam orando por isso. Né, eles já estavam orando, Deus é bom, eles estavam orando para que alguém se levantasse. Porque alguém se levantasse do nosso meio, não estou dizendo da Igreja Verbo da Vida, mas homens e mulheres de Deus, para que entrasse para a política. E ali eu me candidatei, né, sem muita experiência, na última eleição para vereador, né, na época da pandemia, naquela dificuldade. E eu vou ser bem sincero para vocês aqui, eu fiquei muito decepcionado, né, porque eu não tinha experiência política. Então eu imaginava uma coisa, eu já tinha mais ou menos uma noção que meu pai falava, mas quando eu entrei no negócio, eu vi que, infelizmente, o povo tem uma cultura ainda contaminada. Né? Além do, não estou falando nem do político, mas o povo está contaminado por uma cultura, né, da troca, né, do benefício, do pagamento pelo voto. E ali eu fiquei um pouco decepcionado, pastor, porque eu fiz aí 5 meses de eleição na pandemia, conversei com muitas pessoas, tive 600 votos ainda, votos conscientes, né, sem qualquer tipo de troca ou benefício, votos que as pessoas foram lá e votaram em mim. Mas eu fiquei decepcionado, eu fiquei assim, rapaz, eu não quero mais isso para mim, né? Eu não quero, Senhor, eu estou vendo que realmente a política ainda não sou tão forte assim para mudar isso, aqueles pensamentos que o inimigo joga, né? E ali, passou 2021, voltei à minha vida normal como advogado, como pastor, como professor, e quando foi 2022, agora, né, recebi uma ligação do nosso supervisor aqui do Verbo da Vida, perguntando se eu tinha interesse de me candidatar novamente. Aí eu falei, pastor, eu não tenho pretensão nenhuma de entrar nessa campanha, que para deputado, ser vereador foi difícil, imagine para deputado, né? Que é o estado todo, sem recurso, né? Apoio eu tenho, graças a Deus, porque homens e mulheres entendem do propósito, mas sem recurso, viajar o estado todo, eu conciliar trabalho, família e fazer campanha sem dinheiro. Eu falei, pastor, é difícil, viu? Ele falou, não, rapaz, o pastor Sérgio quer conversar com você. O pastor Sérgio Queiroz, que é candidato ao Senado, ele quer conversar com você sobre esse tipo de assunto. Então, vai lá conversar com ele. Eu falei, pastor, eu vou conversar, mas meu coração não está nesse negócio. Aí, quando eu fui conversar com ele, pastor, aí ele conversando comigo, ele foi bem sincero, ele disse, Ricardo, eu também estou entrando nesse negócio, não é bem o que eu queria, né? Mas eu creio que é um chamado de Deus, é uma missão, e eu queria contar com você no meu time. Eu lembro até a frase dele, que ele falou assim, Ricardo, eu não estou chamando para o meu time homens e mulheres que falam de Deus, mas homens e mulheres que vivem a palavra de Deus, que são realmente homens e mulheres de Deus. No meu time vai ter isso. Não estou aqui para um benefício próprio, estou aqui realmente para uma mudança, e eu quero você no meu time. E ali, pastor, eu aceitei na hora, porque eu falei, rapaz, esse cara é uma resposta de oração. Né? Eu sempre orei para que um homem como ele, não que eu não seja forte assim, mas a gente sabe que ele é uma autoridade. Né? Nós sabemos o perfil dele, é uma autoridade. E ali ele me chamou e eu entrei para a política. Eu estou como candidato a deputado estadual e Deus vem fazendo grandes coisas. Né? Glória a Deus. O favor de Deus é impressionante e as coisas estão crescendo e vamos ganhar. Né? Em nome de Jesus. Vamos ganhar, em nome de Jesus, e vamos renovar essa política. Nós estamos vivendo um país democrático, nós sabemos que vão entrar outros tipos de pessoas, mas podemos ser maioria. Porque aqui na Assembleia Legislativa, pastor, não tem, vamos colocar assim, uma bancada evangélica. Tem os evangélicos, né, alguns pequenos, mas a bancada do outro lado é maior, por incrível que pareça. Né? A bancada, eu não vou falar nomes aqui, mas você já sabe os nomes. A bancada hoje na Assembleia Legislativa é maior do que os dos cristãos. Então, eu estou entrando para uma missão. Basicamente, pastor, essa é a história Glória a Deus. Como eu entrei na política. Como é política, depois a gente vai conversar mais como que a gente pode mudar a da política.
Sim. Uma das coisas que o senhor falou que mais me chamou a atenção é a questão da mentalidade das pessoas com a política velha, né? Uhum. E a gente ainda vive essa relatividade, né? As pessoas relativizam tudo, né? Aquilo que a Bíblia chama de princípios inegociáveis, as pessoas elas não entendem como isso é precioso e você não abrir mão de princípios. Princípios são inegociáveis. Isso mesmo. E ter pessoas que defendem os princípios da palavra, né? Como o senhor falou, o pastor Sérgio, né, mencionou, eu não quero só homens que falam em Deus, né? Mas homens que vivam a palavra. Isso é extraordinário, porque é exatamente pela vida que você deixa um legado. É pelo exemplo que se deixa um legado. E as próximas gerações, elas precisam desse posicionamento. E isso é muito bom, né? É algo assim que precisa de fato ser mudado, e é uma mudança de mentalidade verdadeiramente que a igreja precisa passar, e não só a igreja, mas eu falo da sociedade em si, Uhum. porque querendo ou não, reflete dentro da igreja, porque a igreja é formada por pessoas, né? A igreja é assembleia de pessoas, então isso traz impacto também para dentro da igreja, mas isso é perfeito. Essa história, eu me identifiquei com essa parte, porque também experimentei um pouquinho da vivência dessa parte das escolas públicas, e verdadeiramente é isso mesmo. Mas quando você parte de uma mentalidade do reino, quando eu nasci de novo, que o evangelho entrou na minha vida, entrou na minha história, na minha família, a gente teve que passar por essa mudança. Por isso que a Bíblia fala para a gente renovar a mente com os princípios da palavra, né? Então, quando se trata desse ambiente político, a gente vê que a velha política ainda é feita de uma forma muito forte nesse tempo. Mas eu louvo a Deus, de homens e mulheres se levantando para deixar um legado nessa nação de princípios da palavra, né? Princípios negociáveis. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Na sua visão, na nossa visão, como é que um cristão ele deve se posicionar? Eu sei que isso é muito, em alguns aspectos, polêmicos. Algumas pessoas não têm essa coragem de se posicionar verdadeiramente, às vezes por medo do que alguns vão falar, ou por medo do convívio, né? Às vezes da faculdade, que a gente sabe como é que é as faculdades hoje, como é que eles se posicionam em alguns aspectos, ou às vezes por medo de ser discriminado, algumas coisas nesses aspectos. Eu queria que o senhor, como lidar com o nosso posicionamento como cristão nesse tempo que a gente está vivendo assim? Perfeita a pergunta, né? Algumas pessoas, de fato, ainda têm um pouco de receio de falar sobre política, né? Dentro do nosso país. Nós sabemos que o nosso país ele é laico, né? Sim. Mas não há um laicismo, né? Só para quem entende um pouco. Ateísmo, né? Um ateísmo ou laicismo. O Estado hoje, né, o Brasil, é um país laico. O artigo 5º da nossa Constituição, que é uma cláusula pétrea, no inciso 6, 7 e 8, fala muito bem a respeito da liberdade religiosa. No artigo 19, no inciso 1, fala a respeito da separação de fato do Estado e da Igreja, na questão administrativa. Isso. Mas não significa que o Brasil, né, não é um país que tem uma liberdade. Nós temos uma liberdade religiosa. É justamente essa diferença. O país laico, ele protege a religião, né? Todas as religiões. O laicismo, não. O laicismo, realmente, o ateísmo, eles perseguem, né? Eles vão de encontro a esses princípios que você falou, pastor. Então, por que nós precisamos nos posicionar? Porque os cristãos hoje, né, se nós não cuidarmos, vamos perder esse nosso direito, esse direito fundamental que está lá no artigo 5º da Constituição. Nós sabemos que o artigo 5º é uma cláusula pétrea, né? Ela não pode ser mudada, né? De pedra. Cláusula pétrea significa pedra, ela não pode ser mudada. Mas é possível, tem algumas possibilidades. Então, diante do que está acontecendo em outros países, né, como já aconteceu em Cuba, na Coreia do Norte, né, em outros países que estão passando por uma situação de laicismo, por exemplo, a Nicarágua, o cristão hoje, estou dizendo assim, o brasileiro, até na Nigéria, né, pastores são raptados e mortos, né, e nós estamos falando da Nicarágua, que é na América Central, né, escutávamos falar sobre isso, né, lá no Oriente Médio, tal, que é comum, né, eles estarem perseguindo
Isso. os cristãos. Mas estamos vendo aí uma situação muito próxima aqui da gente, que é na América. Então, o cristão hoje, vamos falar sobre o Brasil, nós precisamos ter Sim. muito cuidado. Então, na hora de você se posicionar, você precisa se posicionar em relação ao seu Isso. candidato que defende os princípios e valores cristãos. Então, o brasileiro ainda, né, é uma crítica, eu digo até para mim também, nós temos uma dificuldade Sim. de pensar, muitas vezes, de analisar, né, os estatutos, por exemplo, de alguns partidos. Eu falo abertamente isso, pastor, né, com todo respeito Sim. à pessoa que vota, né, pessoa desse partido, mas se você pegar o estatuto, né, desses partidos que se dizem de esquerda, né, que é o PS do B, PSOL, PT, todos, né, mas praticamente todos, no seu estatuto, falam a respeito de assuntos que vão de encontro, né, aos nossos princípios e valores. Então, Isso. com todo respeito às pessoas que votam nesse tipo de partido, né, que muitas vezes não analisam o partido em si, mas analisam apenas o candidato, né, porque acha que aquele candidato é uma pessoa boa, né, mas ele precisa analisar também a quem ele está vinculado, porque ele está vinculado Isso. a um partido. Então, eu digo para você que está me escutando, não quero mudar o seu... Se for possível, eu quero mudar seu voto, que você repense Sim. a respeito disso. Mas eu não quero fazer uma crítica aqui, mas eu quero falar para você, para que você analise. Você que é o cristão, realmente, um cristão, analise lá o estatuto desses partidos de esquerda. Né? Você sabe muito bem quais são os partidos de esquerda hoje no Brasil, que é o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, tem o PSOL, PCdoB, tem outros partidos também. Então, eu quero que você saia dessa live e vá lá, procura o estatuto, procura o que eles defendem, aí você analisa para ver se está batendo com seus princípios e valores cristãos. Porque se você segue a Bíblia, se você segue a palavra de Deus, você vai ver que tem algumas coisas que não estão seguindo. Né? Então, eu vou te deixar livre para que você analise na hora de você votar. Então, esse posicionamento, pastor, tem que ter. Né? A igreja hoje, eu gosto até de falar o que o meu irmão Rubens Nascimento, que é candidato a deputado federal, né, hoje aqui pela Paraíba, ele fala muito. Não podemos terceirizar para uma pessoa, né, a voz da igreja, né, que é a voz de Deus. Bolsonaro não é perfeito. Bolsonaro, né, não é, vamos colocar assim, um evangélico, né, mas hoje, né, ele está se posicionando para a proteção dos princípios e valores. Então, não é que a igreja não está... infelizmente, algumas pessoas estão idolatrando. Eu posso até falar isso, que é um perigo em relação a isso. Né? Que a gente não pode estar idolatrando pessoas. Mas eu queria que você que está assistindo a live analisasse. Né? Não estou dizendo para você votar nele, né? Mas analise o seu candidato. Analise bem na hora de seu voto. Né? Como você deve analisar também na hora de colocar seu voto lá para Ricardo Francisquini e para Rubens Nascimento. Você precisa lá olhar, rapaz, o que ele defende, qual é a intenção dele, o que ele precisa, o que ele está querendo fazer na política, qual é a história dele. Né? Não podemos estar votando apenas porque eu acho que ele é do bem, eu acho que ele é um cara bacana, né? Eu acho que ele... Não, você tem que votar realmente. Porque ele fala assim, eu não gosto da maneira que ele fala. Ele é ignorante, ele é assim, por isso que eu não voto. Então, infelizmente, nós temos poucas opções do lado da direita. Né? Infelizmente, né? Eu vou ser bem sincero aqui, pastor, nós temos poucas opções. Né? Então, analise. Né? Analise bem antes de votar. Analise bem antes de votar. Verdade. Algumas pessoas, elas falam assim, eu já indaguei muitos irmãos, né? E elas falam assim, não, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, como uma prerrogativa de você não assumir um posicionamento. Né? E eu volto para elas e digo assim, mas Jesus não é candidato, cara. Né? Jesus não está se candidatando. Então, assim, você precisa se posicionar, né, com políticos que defendam os princípios da palavra. Né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu sou de Cristo. Não, nós somos de Cristo, somos a igreja. Mas a gente precisa entender que se eu tenho uma palavra e eu entendo o posicionamento que eu preciso ter, eu não posso terceirizar a minha responsabilidade.
né? Assim como aconteceu lá, acho que essa questão de transferência de responsabilidade é algo desde o Éden, né? Porque quando Deus vai interrogar Adão sobre o pecado, não foi a mulher, né? A mulher também fala que é a serpente, então fica esse jogo de transferência, de dizer, não, a culpa não é minha. Então, assim, se a gente assume verdadeiramente a posição né, que nos foi dada, que nos é dada, esse posicionamento tão especial que a igreja precisa preservar, nós temos sim condições de colocar políticos cristãos que defendem os nossos valores, os nossos princípios, né, para a proteção da nossa geração. Eu quero chamar a atenção para você que está, eu quero te agradecer pela sua audiência, você que está nos ouvindo aqui. Eu quero te chamar a atenção, precisamos deixar um legado para a nossa geração. Gente, eu quero dizer, o seu voto não impacta só você, mas ele traz impacto para a sua geração. O seu voto, ele traz impacto para os teus filhos, para os teus netos. A gente precisa deixar um legado para as próximas gerações. Nós estamos defendendo princípios e valores. Então, quando a gente coloca a seriedade, de fato, nisso, nós conseguimos nos posicionar de uma forma melhor. Perfeito. Isso é muito bom. Perfeito. O pastor aqui, o Alisson, falou uma coisa muito interessante, né? Aqui no comentário, sim, que a ideia que a igreja política não se mistura nasceu do inferno. Homens de Deus precisam governar desde o Éden, é assim. E se homens e filhos de Deus não se alistam, os ímpios chegam lá. É justamente verdade. Isso que aconteceu, né? Verdade. O que eu, como professor de pós-graduação na área de combate à corrupção, né, os meus alunos me provocavam e falavam, professor, você tem que sair, olha o que eles falavam, você tem que sair daí e entrar lá, porque aqui... Eles falavam isso para mim, pastor, falou assim, pastor, professor, isso é muito bonito aí que você está falando de compliance, né, que é aula de compliance na gestão pública, sim, sim, sistema de integridade e medidas anticorrupção. Professor, isso é maravilhoso, mas se não entrar uma pessoa, como, não é que eu sou o perfeito, né, mas se não entrar uma pessoa para implantar isso lá, não vai mudar. É justamente o que o pastor está falando. Se nós algumas pessoas realmente ficarem com esse posicionamento que o cristão não deve se envolver com política, o que vai acontecer? O que aconteceu com isso? Os ímpios entraram e fizeram a festa. Exatamente. Não apenas na política, mas na arte, na cultura, que estão contaminados, né? Hoje a arte e a cultura do Brasil, infelizmente, a maioria, a gente está vendo o que está acontecendo. Por quê? Porque houve um movimento que os cristãos saíram desse tipo de área, inclusive da política. Né? Para você ter uma ideia, pastor, a questão do que eu falei do projeto social que nós fizemos aqui na Paraíba, de 2012 a 2014, olha só que interessante, que tem tudo a ver com política. Sim. Eu me levantei para fazer um projeto social nas escolas públicas, né, para incentivar os alunos a fazer a estudar, a ter uma perspectiva de futuro. E olha só que testemunho maravilhoso. Teve um testemunho na época que uma menina que dizia que queria ser advogada e ela me procurou no Facebook, né? E eu até falei, eu não posso conversar com você porque você não tem idade ainda, mas fale com a sua mãe, vá lá no escritório que eu vou te dar um livro, tal. Ela foi, chorou, tal, impactou uma vida, né? Mas olha que testemunho interessante que aconteceu. Em 2020, eu estava candidato, uma menina me procurou querendo estagiar no escritório, mandaram o currículo lá para o e-mail do escritório, e eu respondi para a pessoa que tinha encaminhado que não tinha seleção, não estava contratando estagiários, e que infelizmente não tinha condições de fazer qualquer tipo de conversa com ela. E ela insistiu, pastor, ela insistiu muito para conversar pela seleção do estágio. Então eu falei, rapaz, alguma coisa tem. Aí ela foi até o escritório e ela chegou lá na época com máscara, né, na pandemia, lá ainda com a pandemia. Sim. Ela chegou para mim e falou assim, você não me lembra de mim, não? Aí eu falei, me desculpe, mas eu não lembro de você. Aí ela disse, ela tirou a máscara, aí eu falei, continue não lembrando, né? E ela pegou no celular dela uma foto, olha que interessante, uma foto, que era eu e ela, em 2012, ela segurando a Constituição Federal, ela era aluna do Liceu Paraibano, e ela disse, foi nesse dia aqui que a sua palestra mudou praticamente a minha vida, né, em relação a pensamento de futuro. Eu tinha gravado a sua palestra até um tempo atrás no meu celular, mas eu perdi. Mas aqui está a foto. Eu sou uma da aluna e hoje eu estou no 8º período
justamente porque você disse que era possível. Então, olha só, né, o testemunho que nós podemos Sim, fazer como cristãos, fazendo bem, né? verdade. É o que podemos transformar. Hoje ela é formada, já está formada em direito, né? Eu não sei se ela tirou a B ainda, mas espero que sim. Então, nós podemos sim mudar, nós podemos sim transformar, né? Verdade. Pelo bem, pela integridade, fazer a mudança. Não é fácil, como você começou essa live, não é Sim, fácil, né? Eu não vou dizer para você que vou chegar lá e vou mudar, não é sim, tão simples, né? A gente sabe que está muito tempo contaminado e aos poucos. Agora, como isso. você bem disse, o pastor aqui colocou, se não entrarmos, vai continuar do mesmo jeito, né? Não vai mudar muita Verdade, coisa, né? Não vai mudar verdade. muito. Não vai E mudar. precisa ter coragem para se posicionar nesse tempo. E, Então, aqui, ó, Rubens, que é o candidato a deputado federal que eu citei, tá? O Rubens sim, Nascimento está aqui na live junto, né? Um homem de Deus também, um homem que está glória nessa a Deus. missão, nesse chamado, né? Um camarada que está há muito tempo já nesse trabalho político, foi uma voz aí na pandemia, lá em Campina Glória a Grande, como Deus. vereador, contra o passaporte sanitário nas igrejas, em relação à questão também da vacinação das crianças. Um homem forte e corajoso, né? Como diz a palavra, né? Isso, Forte e corajoso. Nós precisamos de pessoas assim também dentro da política. verdade, verdade. Eu costumo dizer que precisamos ser relevantes em todas as áreas da sociedade. Isso. Precisamos ter médicos relevantes, precisamos ter advogados relevantes, precisamos ter juízes relevantes, precisamos ter políticos relevantes. Nesse tempo, precisamos sim que todas as áreas da sociedade sejam impactadas pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. Uhum. Né? As pessoas têm talvez por tudo aquilo que a gente já tem vivenciado ao longo dos anos, né? Elas, quando alguém vai se entrar para esse campo político, já cria-se uma certa barreira, às vezes as pessoas são mal interpretadas, justamente por conta do que o político ele é associado, né? Porque automaticamente, como a gente começou a live, né? O político às vezes sempre ele é associado à corrupção, né? Pelo fato desse legado que a esquerda deixou, né? De tantos anos impregnando isso na cultura brasileira, aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Que fica impregnado na mente das pessoas, que precisa ser renovado, precisa entrar homens de Deus que comecem a gerar pelo exemplo, por esse legado de exemplo, esse legado de honestidade, de integridade, para que as pessoas comecem a, de fato, eu não sei se eu posso usar esse termo, né, mas desintoxicar mesmo dessa mentalidade de corrupção, digamos assim, né? Porque nas mínimas coisas, muitas vezes a gente percebe que isso está entranhado, né? Eu vou usar uma palavra nordestina, impregnado na vida das pessoas. Então é isso, pastor. Eu tenho muito orgulho, digamos assim, e muita satisfação e alegria no meu coração de poder apoiar homens de Deus, que de fato tenham coragem de fazer aquilo que Deus está mandando, né? Não é uma questão apenas, não é sobre pessoas, eu sempre costumo falar isso, não é sobre pessoas, mas é sobre um legado. A palavra do Senhor, ela vai estar saindo da nossa boca, do nosso coração, e isso vai poder ser visto pelas pessoas. Essa nova forma de fazer política pela palavra de Deus vai começar a ser visto pelas pessoas, né? O homem de Deus, né? Homens de Deus se levantando, cheios da autoridade do Senhor para governar nesse tempo. Perfeito. E para trazer uma nova estação. Eu quero dizer que os campos estão brancos para a colheita, e uma nova estação está se iniciando, e que a gente possa desfrutar desse tempo, né? Eu creio que essa última semana, até as eleições, será um tempo de muita expectativa, né? E acredito que o reino espiritual, claro que a gente não pode espiritualizar tudo, mas eu como pastor preciso falar sobre o reino espiritual, porque é um reino que é mais real do que o nosso, né? O reino espiritual, ele está se movendo, e a gente sabe que existe algo por trás, a gente sabe que o diabo, né? Eu posso falar sobre isso, não está nem um pouco alegre com tudo aquilo que está se movendo, com esses homens de Deus. Então ele vai fazer de tudo para barrar, ele vai fazer de tudo para
para que circunstâncias se levantem para querer minar a fé desses homens, para querer fazê-los desistir nesse tempo. E nessa reta final, o que eu profetizo, o que eu falo, é que força seja derramada sobre a vida de vocês nesse tempo, né? Para que força seja derramada sobre a família de vocês nesse tempo, para que nenhuma circunstância possa fazer vocês olharem para trás, para que seja um tempo de avanço, um tempo de necessidades supridas, um tempo de muita prosperidade em todas as áreas. Amém. E que o Senhor possa te dar, pastor, estratégias, que o Senhor possa te dar sabedoria nesse tempo, porque nós sabemos que pela palavra de Deus somos mais do que vencedores. Amém. Mas eu sinto isso, né? Não é só uma questão de um âmbito natural, mas a gente sabe que essas eleições têm algo muito espiritual por trás. A gente sabe que o diabo ele quer escravizar as pessoas, né, pela falta de conhecimento. Eu quero dizer que a falta de conhecimento nos priva de sermos libertos, né, porque a Bíblia fala que quando você conhece, você é livre. Então a falta de conhecimento, o povo padece. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo é destruído pela falta de conhecimento. Por isso que a importância de você conhecer em quem você está votando, você conhecer a pessoa que você está destinando seu voto. O povo padece porque não conhece. Então, gente, que os nossos olhos eles possam ser iluminados nesse tempo, para que nós possamos entender a vontade de Deus para esses dias e corresponder a essa vontade, colocando homens de autoridade, homens de governo, para mudarem a história do nosso Estado e da nossa nação. Amém, amém. Amém. Deixa eu só falar aqui, até complementar o que você falou. Agradecer ao pastor Alisson aqui também, Barros, as pessoas que estão entrando, a Lucas, a Tiago, outras pessoas, o Guerra também entraram aqui. Nós precisamos realmente transformar. E a palavra política, né? Eu venho falando isso dentro das minhas falas aí nas reuniões. Política vem da palavra polis, do grego, que significa cidade, né? Então, política vem realmente, né, do trabalho de mudar a cidade. Então, eu falo isso porque tem um livro até do Rubens Alves, que é Conversando sobre Política, um livro interessante, cara, porque muitas metáforas que ele fala lá, uma das metáforas que ele usa em relação ao jardim, né? E se você quer diferenciar um político por vocação, um político cristão realmente, de um político profissional, basta saber aonde está realmente o coração dele em relação ao jardim. Se o jardim dele realmente é um jardim que ele tem ali um jardim para crescer e realmente acabar com o deserto, ali ele é um político por vocação. Se ele é um político profissional, ele vai pensar no seu próprio jardim e que o deserto continue deserto. Então, o político por vocação, ele vai fazer de tudo para que aquele jardim ele seja protegido, né? O jardim que eu digo é a cidade, é a sociedade, que seja protegido, que não haja qualquer tipo de invasão de ratos ou de ervas daninhas. Então, ele vai criar todos os mecanismos, né, para que aquele jardim fique belo, que as borboletas cheguem naquele jardim. Então, ele vai começar a provocar o Estado para que o Estado crie muros, né, secas, para que não haja qualquer tipo de invasão. Qual é essa seca? Qual é esse muro? São leis, né? Então, o nosso trabalho como deputado estadual, que eu sou candidato, e o Rubens Nascimento como candidato a deputado federal, e o pastor Sérgio Queiroz como candidato ao Senado, nosso trabalho é legislar. Então, vocês, né, os cidadãos, vão nos provocar, e nós também vamos fazer de tudo para criar muros por meio de legislação, para que o jardim não seja invadido por pessoas que querem acabar com o jardim e realmente continuar o deserto. Porque nós precisamos pensar que tem pessoas que querem realmente que fique tudo um deserto, né, para que facilite o sistema político. Eu vou até falar aqui para você, pastor, eu estou visitando algumas cidades, visitei uma cidade aqui próxima, na verdade um distrito, que é de Zumbi, que é aqui em Alagoa Grande, e é triste você ver uma família, nós sabemos a realidade do Brasil, mas você vê uma família que tem 12 pessoas que vivem por um salário mínimo, e a pessoa chegar para mim e falar, Ricardo, né, chegam os candidatos aqui um dia antes, me entregam R$200, aqueles R$200 é a minha vida.
né? Aí você fica assim, sem muito argumento até para falar para uma pessoa dessa, porque você pega uma pessoa, né, que ganha, nem ganha, está desempregado ali, vive com R$ 1.200, que era o caso de uma família que tinha um senhor que tinha uma família de 10 pessoas, que ele ganhava um salário mínimo da aposentadoria, e todo mundo sobrevivia com aquele salário mínimo. Você chega um candidato, né, corrupto, né, um político profissional corrupto do sistema político, e entrega R$ 200 para uma pessoa dessa, R$ 200 é muito dinheiro. Para mim é dinheiro já. Para mim já é um bom dinheiro. Eu imagino para uma pessoa que está ali numa situação, né, de carência. Verdade. Então, o político profissional, ele quer que essa pessoa continue carente, ele quer que essa pessoa continue precisando. Ele quer que essa pessoa continue deserto, porque daqui a 2 anos, quando tiver a próxima eleição, ele vai lá e vai dar o dinheiro de novo e a pessoa vai votar nele. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos exterminar esse tipo de cultura, esse tipo de comportamento. Verdade. E eu fico feliz, pastor, porque, né, eu, mesmo visitando pessoas assim carentes, as pessoas carentes mesmo, já tem pessoas enxergando de outra forma a política. Eu fico muito feliz. Glória a Deus. Nessa própria casa aí, uma mulher se levantou e falou assim: se chegar um candidato aqui me entregar dinheiro, eu vou mandar ele para fora, porque eu estou cansada do que está acontecendo. E eu expliquei para ela: ó, se a senhora pegar R$ 200, né, e dividir por 48 vezes, que são 4 anos que o camarada vai ficar lá, vai dar R$ 2 por mês. Se a senhora sobrevive por R$ 2 por mês? Então, e as pessoas estão começando a processar isso, graças a Deus. Verdade. Graças a Deus. Não é fácil você quebrar uma cultura, não é fácil, né? Mas nós podemos sim iniciar um trabalho de mudança de comportamento. Então, isso é o nosso trabalho, né, pastor? É o trabalho da igreja, é um trabalho que está todo mundo aqui alinhado a essa live, vendo essa live. É o nosso trabalho de ensinar as pessoas. É porque realmente a pessoa que está lá na carência, cara, R$ 200, eu fico até triste assim de falar, mas R$ 200 é um dinheiro, né? Então, nós precisamos ensinar por meio da educação a política. Verdade. E incentivar os jovens também a entrar para a política, né? Verdade. Eu costumo falar que o que muda o mundo, o que muda as pessoas é a doutrina, o ensino. Você pode chegar para uma pessoa necessitada e dar uma quantia para ela, mas se você não ensinar ela para que ela tenha uma mudança de mentalidade, que gere uma mudança de atitude, ela vai torrar aquele valor e vai permanecer necessitada. Isso. Porque o que muda o mundo é o ensino, né? Mas quando você fala para aquela pessoa que ela pode mudar de vida, que ela pode ter uma nova perspectiva de futuro, que ela pode ter esperança de uma vida melhor, de um tempo de abundância, né? Aquela pessoa ela vai começar a acreditar nela mesma, primeiramente no Senhor e nela mesma, para começar a mudar a sua perspectiva de vida. Então, é justamente isso que esse legado dessa política tirou das pessoas, essa perspectiva de uma vida melhor, né? E essa mudança de mentalidade é algo muito forte que precisa se estabelecer. Pelo exemplo, eu acredito que durante muito tempo a gente foi doutrinado, eu digo no aspecto geral, não como indivíduos, mas como sociedade, tá? Nós somos doutrinados por uma política de muita falácia, né? De pessoas que falavam bem, de pessoas que tinham uma ótima oratória, mas de pessoas que faziam pouco, né? Eu costumo citar um exemplo. Eu vou ser pai agora, né? Minha esposa está grávida. Eita, parabéns. Obrigado. E eu costumo falar isso quando eu estou ministrando em algum lugar, eu sempre falo, gente, o meu filho, se ele não me vê comendo verdura, ele nunca vai comer verdura. Eu posso falar para ele durante toda a vida dele, ó, você precisa comer verdura, você precisa comer verdura. Mas se ele não me vê comendo, isso nunca vai impactar a vida dele, porque na verdade o que traz impacto, de fato, para a formação de um ser humano, para a formação de alguém, é o exemplo. E o exemplo se dá pela atitude. Quando eu tomo um posicionamento diferente, o meu filho olha para mim, rapaz, olha ele comendo verdura, eu vou seguir aquilo que ele está fazendo. Então, durante muito tempo a gente foi doutrinado com isso, né? Só falar, pessoas que tinham uma excelente oratória, que têm um poder de convencimento, um carisma, né? Políticos carismáticos, com um poder de convencimento muito forte, que convence as pessoas, né? Mas com pouco exemplo, com pouca vivência, né? É isso que ficou faltando.
E esse resgate é o resgate desses princípios, o resgate da hombridade, Isso. o resgate da lealdade, o resgate da integridade, como é chave isso, como é uma chave, né? Então, é isso, né? É o velho sendo tirado e o novo sendo estabelecido de uma forma forte. Uhum. Perfeito, perfeito, pastor. Como você bem falou, nós Sim, precisamos ensinar as pessoas, mostrar para as pessoas por meio de um isso, exemplo. Eu falei aqui do testemunho da pessoa lá da escola pública. Eu parei de sim, fazer o projeto por uma questão da gestão da OAB que mudou. Mas eu já estava para 2020, eu não entrei em 2020 no projeto social da CGU, sim, que é mostrar integridade dentro das escolas públicas, justamente porque eu estava na política, e eu não quis fazer essa conotação política que ia ficar parecendo que eu estou fazendo campanha, né? E não entrei nesse uhum, projeto, mas eles estavam com esse projeto de levar para as escolas públicas a questão da integridade, né? A necessidade, e nós precisamos estar falando sobre isso, não é só na questão de igreja, não, né? Porque a sim, igreja sim, tem que falar, porque a palavra de Deus fala sobre isso. E a integridade, isso, a aula que eu dou, né, a respeito da integridade, é você ser inteiro. A palavra isso, integridade, né, vem de integer, que significa inteiro, né, que vem da sim, matemática. Então, quando você fala assim, aquela pessoa é íntegra, ela precisa ser íntegra em todas as áreas, esferas da isso, sua vida. Não somente na igreja, não somente lá na Assembleia Legislativa, ou em todos os locais, inclusive na sua casa. Então, isso sim, é ser verdade, íntegro, né? Não estou dizendo que a pessoa é perfeita, mas sim, a integridade, ela precisa ser realmente uma demonstração, uma referência para outras pessoas. Que é possível, sim, viver com integridade, firme com verdade, integridade. Né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de conversar sobre política é interessante, porque algumas pessoas podem ter uma sim, visão que o cristão não pode se envolver com política. Né? Mas nós estamos mostrando aqui que, pelo contrário, sim, o cristão tem que ser verdade, maioria dentro da política. Nem com todos são certeza, perfeitos, né? Nem todos são perfeitos, tá, mas nós precisamos estar dentro da política, falando sobre política, porque a própria, como você falou, a própria palavra de Deus, ela demonstra, né, várias isso, situações de uma mudança por conta de um isso, homem, de uma mulher que fez uma mudança. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Esté, capítulo 4, versículo 14, salvo engano, onde Mordecai, né, o seu tio, sim, chega para ela, porque ela era uma pessoa que estava exilada, não era nada na sociedade, né? Não era nada. Foi escolhida lá pelo rei para ser a nova rainha. Né? Quem conhece a história uhum, sabe que é uma história magnífica. Ela vai lá para virar rainha, beleza, ótimo, poder, autoridade. Só que o povo dela estava sendo perseguido por Amã, né? E inclusive com alguns decretos que estavam sendo feitos sem o conhecimento muito dela. Então, ela estava já na autoridade, e o Mordecai, que é o tio dela, que é um homem forte e corajoso, sem medo, aquele cara que entra mesmo para a política e fala mesmo, como nós estamos falando aqui, colocando o cara à sim, tapa, chegou e mandou um recado para verdade, ela. Falou, ó, você está aí, né, para livrar o seu povo. Você não foi levantada, eu estou parafraseando, você não foi levantada à toa, não. Você está aí porque Deus te colocou aí. Né? Então, trate de fazer algo para nos proteger, para algo que faça, que não permita que sofremos, né? Que vamos realmente isso, ter... E ali, o que acontece? Ela muda o seu pensamento, né? Ela começa a agir. E o que ela acontece? Ela conversa com o rei, né? E ali, a gente sabe da história, se você não sabe a história, você vai ler, vai entender. Ela vai sim, sim, ali, né, com o rei e tal, e consegue mudar um decreto e aquele povo é protegido. Então, olha só que coisa fantástica. Né? O nosso trabalho aqui não é revolucionar, né? Nós sabemos a dificuldade que estamos conversando sobre sim, comportamento, mas é proteger, pelo menos. Né? Eu isso, gosto de falar muito o que o pastor Sérgio ele fala nas palestras dele, nessas conversas, nos eventos, nas aham, reuniões. Nós somos sal, né? Ele fala muito sobre isso. O sal, se você colocar uma carne de sol com sim, sal e a outra sem sal, uma vai apodrecer. A outra também vai apodrecer. Mas a que está com sal, ela vai demorar muito mais para apodrecer. Então, isso,
nós estamos entrando na política como sal para evitar o apodrecimento rápido, né? Porque nós sabemos que Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Estamos Amém. nos últimos tempos e nós precisamos entrar para evitar o apodrecimento que já está totalmente podre. Então, nosso trabalho é entrar para proteger os nossos princípios e valores. Porque se nós não protegemos, as coisas vão ficar piores, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Não é uma brincadeira, não. A gente está... É porque, infelizmente, tem algumas coisas aqui que a gente não pode falar, mas tem nos bastidores... Eu recebi várias informações de pessoas de inteligência que são coisas assim que precisamos ter muito cuidado, né, em quem nós vamos votar, quem está lá. Verdade. Né? Como eu comecei a live aqui e falei, aqui na Assembleia Legislativa do Estado, a maioria, infelizmente, são pessoas que não estão muito alinhadas com a nossa visão, não, hoje em dia, né? Sim. Que foram votadas lá em 2018. Vamos ter cuidado em que nós vamos votar. Verdade. Talvez hoje a perseguição que esteja acontecendo é apenas moral, né? Mas a gente sabe que tem a igreja perseguida, que verdadeiramente é perseguida em um aspecto acima, né? Eles são agredidos, eles são perseguidos de uma forma muito mais agressiva. Os cristãos no Brasil ainda, eu creio que nós vamos continuar dessa forma, né? Tem a sua liberdade, o seu direito a, né, demonstrar, professar sua fé, a viver a palavra de uma forma intensa e livre. Mas se nós não tivermos cuidado, como o senhor mesmo falou, essa perseguição pode aumentar de uma forma ainda mais forte, né, no Brasil. Você falou agora, pastor, é só a gente pegar 2 anos para trás a pandemia. Sim. A gente começou a live aqui eu falando do artigo 5º, inciso 6, 7 e 8, que é uma cláusula pétrea que dá totalmente a liberdade de culto, né? Então, o culto, inclusive, é liberado em tempos de guerra. E a gente viu uma pandemia onde pessoas aí, políticos, profissionais, utilizando o seu poder para fechar igrejas, né? E a gente teve que aceitar aquilo. Por quê? Porque estava no decreto, né? Então, teve que aceitar aquele decreto. Então, olha o perigo, como você falou, né? Verdade. Muitas vezes a gente está falando de uma perseguição religiosa, a gente não está falando de uma questão que acontece na Nigéria, que eles matam pastores e cristãos. No Oriente Médio, que você, se falar de Cristo, você é morto. Na Coreia do Norte também, você vai no caixão, né? Mas nós estamos falando aqui, que eu sempre alerto alguns pastores, no sentido que a perseguição ela pode ser, inclusive, rasteira e pela lei, né? Por quê? Porque eles podem começar a criar algumas leis. Eu também creio que não vamos permitir isso, mas só para colocar uma conotação aqui, as pessoas que, de outro lado, elas podem criar leis para dificultar a igreja, né? Vamos colocar um exemplo aqui, vamos colocar só um exemplo. Vamos lá. Toda igreja ela precisa ter seu alvará de autorização, ela precisa ter o seu certificado de bombeiro, ela precisa ter todo um trabalho né, legal, isso está na lei. Mas eles podem criar uma lei, né, determinando uma coisa assim que a igreja vai ter dificuldade de ter. Então eles começam a perseguir a igreja por meio da lei. A lei vai cumprir a lei. Então começam a criar, né, obstáculos para que aquilo não aconteça. Isso mesmo. Eu não vou citar uma loja aqui, que vocês sabem que saiu no noticiário, lá em Natal, uma loja, até meu sócio colocou isso no Instagram dele, uma loja famosa, né? Não vou falar aqui para fazer propaganda, ele quis inaugurar lá em Natal, mas pelo um cunho político, ele teve uma dificuldade de abertura da sua loja, porque a gestão começou a complicar uma burocracia, né, fora do comum, e ele não conseguiu abrir a loja no data que ele queria. Por quê? Isso é perseguição, né? Política. Então, pode haver também esse tipo de perseguição no legislativo, se não tomarmos cuidado. Às vezes a gente fica pensando que no Brasil pode ser uma perseguição religiosa, vai fechar a igreja, tal, vai matar os pastores, os padres. Não é. Às vezes também não é assim. Mas pode ser por meio de uma perseguição de outro nível. Isso. Né, como você falou. Isso.
Então é um cuidado. Exatamente. Um cuidado. Exatamente. Gente, eu estou muito feliz, né, de poder bater esse papo com o pastor Ricardo e feliz em saber que esse posicionamento tem chegado a tantas pessoas e que, de fato, essa influência tem se espalhado e outras pessoas estão acordando para esse novo, né? E eu quero dizer, ressaltar, né, o meu deputado estadual, o pastor Ricardo Franceschini, com muita honra. Uma honra. E eu, gente, aconselho a todos. Não é uma questão de uma imposição. Preste atenção, você que acompanha as minhas pregações, você que acompanha a influência digital, né, que a gente atua nesse tempo. Eu sei que eu sou muito ativo aqui nas redes sociais, mas só dizendo para você, não é uma imposição. Mas se você me tem como uma referência, entende a nossa voz no âmbito da sua vida, da igreja, eu aconselho você. Se você entende isso, entende esse posicionamento, vote com consciência. Eu quero dizer abertamente, o meu deputado estadual, pastor Ricardo Franceschini, um homem de Deus, né, um homem que fala a linguagem da palavra, que entende que Jesus é prioridade e que é exatamente esse posicionamento que precisamos ter nesse tempo. Então eu quero ressaltar, quero deixar bem claro isso para você, que você possa estar também compactando desse mesmo pensamento com a gente. E vamos fazer juntos a corrente do bem, Amém. Espalhar para as pessoas aquilo que precisa ser feito, para que juntos, dia 2 de outubro, a gente possa celebrar o Senhor. Amém. Glória pela vitória. Para a honra e glória do Senhor. Vai ser dessa Amém. forma. Amém. Em nome de Jesus. E conheça eu gostaria de orar, né, pastor? Sim, projetos, com certeza. Vote consciente. Sim. Vai lá, analise e vê realmente. Sim. Se está alinhado à sua visão. Tenho certeza que vai estar. Se você é um cristão, vai estar. E eu queria agradecer, pastor, pelo convite. Nós estamos terminando aqui a live, né? Acho que vai dar o tempo aqui. Mas muito obrigado, eu me sinto muito honrado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho aí na igreja, o trabalho que vocês fazem, o seu pai também, um homem de Deus, exemplo, referência. E conte comigo, viu? Conte comigo que eu estou aqui para ajudar e para colaborar. Amém. Eu me sinto honrado. E agradeço a você também que passou esse tempo, a tua disponibilidade de estar aqui nos ouvindo. Muito obrigado a você. Gente, essa live vai ficar salva, tá certo? E eu vou subir ela também para a rede social vizinha, tá? Vocês sabem daquilo que eu estou falando, né? Eu também vou subir ela para a rede social vizinha, vai estar lá no meu canal, você pode conferir lá. Vou fazer uma edição bem bacana e já jogo para lá para que a tua vida seja edificada e que a gente possa propagar o reino, né? Multiplicar essa semente para que ela dê muito fruto. Pastorzão, eu gostaria de orar pela sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá? Pai, nós te louvamos. Eu quero te agradecer pela vida desse homem de Deus, Amém. Que está renunciando tantas coisas para entrar nessa nova fase. E eu declaro, Pai, as tuas bênçãos, a tua sabedoria. Pai, Salomão, ele só pediu uma coisa, ele pediu sabedoria para governar o teu povo. E essa sabedoria, eu quero pedir para que o teu filho possa se encher dela Amém. Nesse tempo, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo, uma nova fase, pessoas, cooperadores sendo agregados, pessoas de influência sendo agregadas a isso. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de abundância, um tempo de governo, um tempo de autoridade. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que nenhuma arma forjada irá prevalecer, nenhuma circunstância contrária irá prevalecer contra a vida do teu filho. Nós declaramos uma semana produtiva, uma semana de bênção, uma semana de estratégia, uma semana, Pai, de muito favor do céu. Nós declaramos favor do Senhor sobre esse finalzinho e reta final de campanha. Amém. E que, em nome de Jesus, que até a próxima semana nós celebramos e queremos sim ver a tua mão nesses dias, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu deixar o último recado, que está lá em Provérbios 10:9, que o João está aqui, sabe muito bem. Quem anda em integridade, anda em segurança. Quer ter segurança na sua vida? Ande em integridade. Amém, meu pastor. Um grande abraço, viu? Um abraço. Obrigado. Amém.